Olá, queridos, bem-vindo a mais um videocast por aqui. Eu sou o pastor Isaías, sempre trazendo uma palavra de ânimo, de esperança e de salvação para a sua vida. Bem-vindo, nós estamos aqui hoje para falar do Senhor Jesus. Está comigo aqui o Jefferson. Jefferson, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Amém. Um amigo, estamos juntos. Ele vai contar aqui um pouco do testemunho dele, vai edificar as nossas vidas, eu tenho certeza disso. E para a gente começar, eu já quero ler um texto aqui de Isaías 43, versículo 18, que diz assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Eis que porém um caminho no deserto e um rio no ermo. Deus é Deus de coisas novas. Deus é de novos começos. Deus tem caminhos no meio do deserto. Deus é sempre Deus que nos surpreende. Ele é um Deus de histórias novas, não é isso, Jefferson? Deus é um Deus de história nova. Eu estou aqui com o Jefferson hoje, pessoal, um amigo querido. E ele vai contar um pouco do testemunho dele, do que Deus fez na vida dele, do quanto Deus trabalhou, como foi o processo. Isso é tremendo, porque a gente ama aqui nesse canal poder trazer testemunhos para edificar a sua vida, porque às vezes essa pessoa se identifica com o testemunho. O testemunho é poderoso. O testemunho às vezes edifica, porque o que Deus fez na vida do Jefferson ou na minha vida pode edificar também a sua que está passando, ou conhece alguém que está passando. Já manda esse vídeo para a pessoa, para edificar a vida dela e ser um canal de bênção. Jefferson, eu quero que tu te apresente. Quantos anos você tem? Você aqui de Tubarão, como é que funciona? Boa noite, obrigado pelo convite, né? Meu nome é Jefferson, sou de Tubarão, né? E tenho 35 anos. 35 anos. Natural aqui da terra? Natural de Tubarão. Que legal. Na verdade, eu nasci aqui, fui pra Laguna, né? Me criei na Laguna e retornei. Tudo aqui, estamos em casa, né? Tudo em casa. Laguna, aqui tudo em casa. Tudo em casa. Que legal. Nasceu aqui, tua família também é daqui? Minha família é daqui. Tua família é daqui, tudo daqui. E como que foi a tua vida, né? Você tem quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos. 5 comigo, né? 5 comigo. Então, tem mais 4 irmãos, mais são 4, 5 contigo. E como foi o teu envolvimento, né? O que aconteceu no início da tua caminhada, né? Hoje você tem 30 e quantos anos? 35. 35 anos, né? O que aconteceu na tua caminhada, assim? O que te levou, né, para um caminho errado? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe. Então, pastor Isaías, vou te chamar de Isaías, que a gente já é amigo, né? Deixa eu ver o mais para ficar mais leve, né? Pode chamar de Isaías, tá? Então, eu fui criado, como eu te falei, lá na Esperança, né? Na Laguna. Sim. E tive uma infância até boa, né? Sim. Foi tudo que pode se falar que uma criança precisa para ter um futuro bom, eu tive. Não posso reclamar, assim, ainda que a minha família de origem pobre e tal, assim, questão financeira, mas eu não posso considerar extremamente pobre, né? Porque nunca me faltou, graças a Deus, nada dentro de casa. Pelo contrário, né? Sempre tive bastante coisas, assim, dentro de casa e me considero ter uma infância boa, né? Então, eu fui criado lá na Esperança, gostava muito de cavalo. Desde pequeno tu gostava de cavalo? Desde pequeno. Bem envolvido com cavalo. Desde pequeno era em cavalo. Perto de casa, lá onde eu morava, tinha um galpão. E tinha muitos cavalos lá. E lá também me ajudou muito também na parte da minha infância ali, para mim poder ser uma pessoa assim, né? Aprendizado, né? E aí fui me criando ali e tal. Fui tendo aquela criação ali. E tinha um sonho, né, de ser peão de rodeio. Tinha sonho de ser peão de rodeio. Peão de rodeio. Barretão. Então, eu fui criado lá nesse galpão, né? E ali eu ia para rodeio. Na Laguna. Na Laguna. Ia para rodeio, fazia prova, ganhava prova em rodeio. Que idade você tinha? Comecei com 7 anos ali me envolver com o pessoal do galpão. Sim. E fui aí com eles ali, que daí depois fui para Florianópolis, eles foram para lá, né? Sim. Mudaram o galpão para lá. Sim. E eu fui para lá com eles. E aí eu tinha 14 anos. Então, nesses 7 anos, médio, fazia prova em rodeio, ia para rodeio, sempre me envolvia, me dedicava naquilo, porque eu gostava, né? Gostava, amava aquilo, se dedicava, né? Que legal. Se dedicava àquilo.
fazia prova em rodeio, tirava em primeiro lugar, não né, pra me achar aqui, né? Tu sabe que eu fui envolvido com rodeio também, tu sabe disso, É, né? né? Eu fui envolvido com rodeio, mas eu nunca cheguei a participar de rodeio. Eu ia para os rodeios, ajudava, assim, né? Porque eu trabalhei um tempo, né, numa cabanha, né? Cabanha, sei lá, no centro Uhum. de Doma, na Um verdade, né? Tinha CTG, um cavalo, CTG. o CTG, assim, que tinha lá. E ajudava ali um pouco, ali, me envolvi um pouco com a gineteada, mas não, É, eu, não eu, me eu, foi muito bem. eu já gostava mais da parte de prova de rédea, de tambor, e ainda que meu sonho era chegar em Barretos, né, como um peão de touro mesmo, Ó, gostava. Era um sonho que eu tinha, aquele sonho, sim. tinha um sonho de ser aeronáutica, o Sim, outro, cada um tem um cada sonho, um né? tem um Quando a gente sonho, né? E o meu tá era na ser um infância, peão de rodeio e sim, viver isso daí, né? tá. E aí, nesse tempo, tal, como esse galpão não tinha só eu, aparecia vários E nesse adolescentes. galpão, o que que tu fazia lá? Tu Eu, trabalhava não, eu não posso considerar trabalho assim no sentido de uma, como é que eu vou te dizer, fichado, né? fichado, uma Sim, sim, obrigação. uma Eu ia obrigação, porque tu gostava. porque eu Não tinha gostava, né? remuneração, era um trabalho O voluntário. trabalho voluntário, e aí eu, ali naquele meio tinha outras pessoas, outros Claro, jovens outros jovens que gostavam que também. gostavam, e aí eu fui Porque me. querendo ou não, Jefinho, se torna um esporte também, né? Sim, um hobby, É um é um. hobby, esporte Isso, ali, né? Tem isso, prova de cavalo, tantas coisas assim. isso. Muito bem. E tu tinha 14 anos. E o que aconteceu lá? Tu estava lá em Florianópolis, Então, não, isso tudo mais. Em mas aqui Florianópolis a jornada foi foi pouca, pouco. né? Mas então ali eu fui conhecendo alguns outros rapazes, fazendo aquela amizade, coisa Sim, de guri, de sim, escola coisa e de tal, e escola a mesmo. gente às Sim, vezes se envolvia ali e tal. E nisso depois eu fui para Florianópolis. Esses rapazes já não foram, que daí eram criados ali, o cara do galpão ali, o responsável do galpão ali, o dono, né? sim. Conversou com a minha mãe, falou que gostava muito de mim, perguntou se meio que queria me adotar, né? Aham, E aí eu fui para lá como para Florianópolis. A mãe gostava dele também, confiava nele, né? sim. E, e lá em Florianópolis eu ficava 30 dias e passava um final de semana em casa, né? Isso já bem novo, né? Isso com 14 para 15 anos ali, Tá. né? E aí nessas vindas em casa, uma dessas, eu me reencontrei com esses outros rapazes que a gente trabalhava junto, né, Sim. naquele galpão, né? E aí eles já estavam envolvidos com crime, Um crime, olha só que né? coisa. Eles já queriam montar biqueira de tráfico, Aham, né? sim, sim, Querer fazer aquelas coisas de criminalidade. Aí eles tinham outros conhecimentos com pessoas que tinham sim. acesso, Já né? E estava envolvido conseguiam, já já. estavam Aham, envolvidos. Eles já estavam sim, mais além, né? E eu sim, estava recém chegando e tal, né? Tava lá em outra vibe, outra cultura, né? sim, sim. E aí o que que aconteceu? Numa dessas aquilo dali me encheu os olhos, cara. Olha só. Me encheu os olhos. E eu chegava sexta à noite, voltava segunda ou domingo à noite, né? Saindo com essas pessoas. Não, final de semana eu vinha só para ficar com a minha mãe ali, com a minha família e tal, Sim, e me reencontrei, né? sim. Assim que eu me reencontrei, daí eu comecei a me envolver com Aí essas largou o pessoas. cavalo. Não, então, aí um final de semana eu vim, beleza, tal, e aquilo ficou na mente. Tá. E aí no outro final de semana que eu vim já fiz meio que uns planos. Pô, lá antigamente tinha. Hoje é balada, antigamente era Sim, discoteca, bailão, bailão, discoteca. essas coisas, né? Claro, claro, E claro. aí eu chamei o pessoal lá para. O pessoal já tava tudo naquela vibe ali e acabei me envolvendo. Não, já vou para o bailão, para balada com eles e tal. Claro. E aí eu Porque fui. vai crescendo, né? Vai crescendo aqui dentro do Aquilo do coração, né? coração da pessoa. Claro. E aí eu comecei a sair com eles, final de semana, ali os 2 finais de semana eu saí com eles. Chegou segunda-feira, na hora de voltar, eu já me cambei, né? Assim, eita. Liguei pro meu patrão, ó, não vou mais, cara. Aí Aí já começou a tava dar tudo desculpa. envolvido com Aham. crime ali, o pessoal. Sim, E aí eu falei, não, não vou mais. Ele, não, Jeff, pensa bem e tal. Ele gostava muito de mim, né? Não era só sim, pelo fato de eu fazer o sim, trabalho, é sim, sim, porque sim. é, Queria teu bem, né? queria meu bem e eu me Sim, dedicava, né? Ele até me sim, chamava de pai, falava para sim, todo mundo que era sim, meu pai sim, e tal. sim. E ali eu comecei a me envolver, cara. Aí fui pra biqueira com o pessoal, né? Não Sim. conhecia droga, nada, porque Não eu era conhecia nada. cara criado Sim, em sim, outra sim. cultura, Em né? outra Não sabia o cultura. que que eram os tipos de drogas, né? Sim. Não sabia. Foi influenciado, né? E isso, fui É influenciado. aquele que a Bíblia diz, né, Jeff? As más conversações que as companhias corrompem os bons Meus costumes, costumes. né? Então é muito perigoso, né? Nessa idade de adolescente, onde
querendo ou não, tu tá conhecendo. Tu conhecia o mundo dos cavalos, o pessoal bacana, o pessoal legal, o pessoal, né, que pensava, né, no teu bem, até que então, né, tu né, te mostrar do outro lado, né, que é o Uhum. outro lado da vida, na verdade. Isso. E é muito perigoso, né, já é muito perigoso. E aí que tu te envolveu e já estava se envolvendo, né, aí com um monte de coisas, vamos dizer assim, erradas, né? Errada, velho. Sim, E aí eu comecei a me envolver com aquele pessoal, comecei a ter gosto, porque querendo ou não, não adianta nós sermos hipócritas, né? sim, Que esse outro lado, como é que eu vou te dizer? É, ele tem um poder de te enganar, sim, né? sim, sim, sim. A De proposta é a muito boa, né? proposta é É, a boa proposta é boa porque é rápida, né? e é A rápida proposta é e rápida, né? satisfatória. E Ainda satisfatória. que momentânea, Sim, ainda que está nos enganando, mas ela é satisfatória. Ela sim, parece que é aquilo que a gente precisa para dar um up na vida, para ser uma pessoa diferente, ou até mesmo uma pessoa parecida com aquelas que se destacam em meio à sociedade, às vezes parece assim, né? Por exemplo, deixa eu te perguntar, quando que tu viu assim, rapaz, realmente eu tô envolvido agora com coisa feia, com coisa errada? Qual foi o Rapaz, dia que, tipo assim, né, meio, né, caiu a ficha, né? Tipo assim, bah, cara, eu tô envolvido, rapaz. Teve uma. então, quando eu percebi isso daí, eu passei por 3 prisões, né? Uhum, Uma menor e 2 maior, né? tá. Eu fui ver isso daí quando eu saí da segunda prisão e aí comecei a me envolver. Só que daí foi algo muito mais além, né? Sim, Já não tinha mais aquela inocência de, sim, na sim. época dos cavalos que eu Claro, claro que comecei. aquilo foi o começo, né? Ali foi o começo ali, Sim, né? Parecia tudo bonitinho, tudo legal, né? sim, E sim. aí, quando eu saí a segunda vez da prisão, e daí eu me envolvi com os caras e teve determinado ponto da vida que eu me deparei assim, cara, o que que eu faço? Eu tô envolvidão. E o pior é que daí eu pensava assim, pá, como é que eu saio agora? Não dá pra me sair, cara. Sim. E que idade você já tinha já Aí eu nessa já época? tinha 18 anos. Ah, já tinha Já 18 anos tinha, já já. tinha 18 anos. Já tinha 18 Aí eu olhava anos. assim, agora, como é que eu vou sair, cara? Porque daí Sim. já tinha se envolvido em algumas situações, Claro, já tinha uma prisão, e duas, na 2 verdade, né? Duas prisões, prisões, aí duas. se envolvido em algumas coisas que infelizmente vai se criando no decorrer Claro, não, né, porque do esse dia a mundo, dia. né, é aquilo que as pessoas dizem, né? Tu vai me confirmar agora. É cadeia ou caixão, O né? caixão, é. Não tem E muito como termo, diz a né? palavra, né, um abismo vai gerando outro. É Então verdade. foi me enlaçando, foi me amarrando, e quando eu me deparei assim, não Tava preso. consigo mais sair, É cara. aquela cordinha que o cara passa na mão e tu rebenta. Isso. Passa uma volta, arrebenta, duas voltas, tu arrebenta, três voltas, tu arrebenta, na quarta já fica mais ruim, Mas daqui a pouco tu tá em 10 voltas e não tá solta mais, ilhado, tá ilhado, não consegue tá mais. ilhado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pessoas, né, amigos, né, que te conheciam daquele tempo dos cavalos, quando viram você nessa situação, vocês chegaram a ver, assim, envolvido, prisão, isso, você é muito novo, 18 anos é muito Uhum. novo, né, pessoal, muito novo. Alguém chegou para ti e disse assim, ô Jefferson, o que tá fazendo da tua vida, né? Tua mãe, com certeza, teu pai, né, os familiares, mas teve alguém, assim, que te Então, na aconselhou? verdade, a minha prisão primeira, né? Uhum, Porque assim, ainda que eu não observasse com a idade que eu tinha, 16 anos, que foi a minha primeira prisão, sim, sim, ainda que eu não observasse a situação que eu já estava me envolvendo ou envolvido, conforme a tua claro. pergunta, as pessoas do lado de fora, elas percebem, elas veem, Quem tá né? de fora Pô, consegue ver mais, consegue né? ver melhor. É, melhor. Então eu não, eu para mim estava aparentemente normal, mas não estava normal, já estava envolvido, já estava me envolvendo com as pessoas. Então já desde dessa primeira prisão, né? Eles falavam para a mãe, assim, o pessoal que me conhecia, ligavam para a mãe, ou perguntavam, ou comentavam, Sim, poxa, Jeff era uma pessoa, né, tudo bem. do bem, assim, guri que Trabalhador, tava aí, trabalhador, só se envolvia com coisa boa, cavalos, sim. com coisa boa, sempre rodeio, né, e até minha própria mãe, ela falou, pô, Jeff, o que tá acontecendo, cara? Claro, claro. Tu é um cara que sempre se envolveu com rodeio, tu gostava disso, sempre trabalhador, Sim. e né, o que que Então as pessoas acontecendo? perguntavam, falavam muito. Comentava, imagina. É uma cegueira, né, Jeff? É uma cegueira, né? Porque a Bíblia diz né, que o diabo cega as pessoas, o entendimento, né? E Hum, querendo ou não, quando a gente entra com as coisas erradas, assim, né, a gente que está dentro não consegue ver, não né? consegue. É, E assim, Isaías, inclusive, hoje em dia, né? sim, Às vezes eu trabalho a gente vai chegar lá sim, provavelmente, né? claro. Mas eu trabalho com dependência química Sim, e durante todo o meu processo que eu tive até hoje, né? sim,
eu tive outra, eu tenho outra visão da minha vida, né? Sim. Tive alguns encontros, tive um encontro, algumas experiências com Deus, Sim. e eu tenho outra visão da minha vida. E hoje, às vezes, eu passo, às vezes eu vejo que hoje, infelizmente, está comum, né? Sim, Tu sim, passa sim, sim. numa esquina, tem Sim. alguém fumando Sim, 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 usando, né? Sim. E aí eu passo, eu fico olhando assim, guri novo, que tinha minha idade lá nos 16, 17 anos, e que às vezes estão começando só num baseado, Sim, né? uma coisinha leve, né? Entre Leve. aspas, né? Entre aspas, né? E eu até parei esses tempos e eu falei assim, deixei a mulher em casa, eu passei por ele estava fumando um baseado, Sim. eu deixei a mulher em casa e voltei, né? Eu assim, eu vou lá conversar com esse rapaz lá. Porque eu tenho esse desejo hoje, né? Eu passo, eu Você assim, sabe, porque cara, assim, tentar abrir os olhos, né? nada melhor, pessoal, você já diz, né? Daquele que passou, que tem experiência, né? E tem, vamos dizer assim, prioridade, propriedade para poder falar num assunto como esse. Ô Jefferson. Então, assim, as pessoas então falavam, né? Para tua mãe o que aconteceu com o Jefferson, o que houve. E aí teve uma terceira prisão, que você me falou, né? Uma terceira Isso. prisão, que já foi de algo mais grave, né? Uhum. Que é algo mais grave. E que essa terceira prisão, que idade você tinha, essa terceira prisão? Então, a jornada, ela foi uma em cima da outra, né? Foi pertinho. Pertinho, Eu comecei com 16, a primeira prisão, saí com 17, que era menor ainda. Sim. Aí, os 17 já batendo na porta do 18, né? 18, claro. Aí, com 18, só fiz 18 ali, acho que fiquei, sei lá, 4 meses na rua. E já fui preso, novamente, fiquei 10 meses daí nessa cadeia. E aí eu saí novamente, fiquei 6 meses na rua. E aí eu entrei nessa última prisão. Foram 4 no total. Foi 3 prisão. Isso. Tá. Aí entrei numa, saí, entrei noutra, saí, aí entrei noutra, que daí onde eu fiquei 11 anos, né? 11 anos. 11 anos 11 anos preso. preso. Só no presídio ou não? Trocou de lugar? Então, eu comecei aqui na época que era o presídio antigo aqui de Tubarão, né? No Maitá? Maitá, Claro. E aí estava inaugurando o presídio novo ali Sim, no Bom Pastor, isso. E aí transferiram todo mundo para ali, que fizeram a ala feminina aqui e tal, né? Sim. E aí eu fiquei 1 ano ali, e aí como... O falar, acho que nem tá funcionando mais a ala. Não, tá tudo desativado, né? Tá tudo lá agora, né? Isso, acho que fizeram outra penitenciária ali feminina, né? E aí eu fiquei 1 ano ali no presídio novo, na época, né? Inauguramos ali. E aí eu não tinha condena ainda, não tinha saído minha sentença ainda. Estava ali detido, mas não tinha saído a condenação. esperando a condenação. Aí quando chegou minha condenação, como era uma condena muito alta, assim, né? Aí eles pegaram e me mandaram lá para São Pedro de Alcântara. Lá para São Pedro. Então você veja, né, pessoal, que é um testemunho muito forte. Porque... Ô Jefferson, então tu foi para São Pedro de Alcântara, e lá em São Pedro de Alcântara, como é que foi a primeira experiência quando você chegou lá? Então, né, a gente está, ainda que eu já estava dentro de um presídio, né? Sim. Começa tudo novo, só que São Pedro de Alcântara é um ambiente mais pesado, assim, um lugar mais... Bem diferente aqui de Tubarão. Bem diferente. Como foi a tua primeira experiência com Deus lá dentro? Porque uma penitenciária de quantos presos? 1.000 e poucos? 1.500. 1.500 presos. Como que foi a tua primeira experiência, teu primeiro contato assim que tu teve com Deus? Experiência com Deus mesmo, real, verdadeira, assim que você diz que você teve uma resposta de Deus, um sinal que Deus era real, que Deus você não estava uma religião morta, viva. Qual foi o primeiro contato assim? Então, quando eu cheguei em São Pedro, eu estava ainda com aquela mentalidade criminosa, me envolver e tal. Sim. E fiquei lá por algum período com esses pensamentos, né? E a gente dentro de São Pedro vai conhecendo algumas pessoas e tal, né? Até com poder aquisitivo dentro da própria comunidade bem diferente, né? Sim. Ou seja, tem pessoas de tudo quanto é naipe, né? E aí depois de um tempo que eu já estava lá, acredito que um pouco mais de 1 ano, próximo aos 2 anos ali, eu comecei a conhecer a palavra. Começou a se interessar pela Bíblia, né? Pela E é o que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, né? E ela vos libertará, né? Então aí eu comecei a conhecer a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e ali que dali foi me interessando, assim, fui lendo... Incentivado lá dentro. Incentivado, na verdade, por lado de fora, né? Família, tal, família, né? sim.
E aí lá dentro eu fui me despertando, porque ele chegava lá e falava, Jesus, se apega com Sim, Cristo e tal. claro. E tá Tá, bom. tá. Não Mas pode aí teve um dia que. Teve um dia que daí eu comecei a ler e aquilo dali foi me despertando a vontade, A né? fé vem pelo ouvir, né? Pelo ouvir, né? E aí, certo dia, eu estava assistindo um programa de televisão, Tá. né? E, e aí o pastor fez uma hora, não é uma súplica, Um clamor, um clamor, um voto. um voto, e estimulou a fazer um voto, né? Sim, com Deus. Com Deus. E aí eu peguei e eu falei, eu vou fazer esse voto, né, cara? Eu tava buscando já, Sim, querendo Deus, né? querendo Lendo a Deus, palavra. lendo a palavra e tal. E eu falei, foi onde eu tive a primeira experiência, né? Eu falei para Deus, eu tive que fazer lá na época tinha um memorando, até Sim. hoje existe, né? Sim. Que daí tu vai ele escreve e pede lá pro chefe de segurança para uma oportunidade de trabalho e tal. Só que eu já tinha mandado diversos daquele, né? Sim. Era, sei lá, o 19º, Memorando. 20º, sei lá. Não era muito então, já tinha Já mandado tinha várias vezes, mandado, mais de 30 talvez. várias vezes. Sim. E era algo assim difícil. Hoje tá, até quando eu saí de lá, era mais fácil, né? Assim, conseguir um emprego Lá dentro, lá sim. dentro, Sim, né? para trabalhar. Mas quando eu cheguei lá, isso em 2011, né? Quando eu Sim. cheguei lá, era muito mais difícil, era escasso assim, tu conseguir uma Era difícil oportunidade. conseguir Só uma tinha uma oportunidade. empresa. Só tinha uma empresa lá dentro. Para Teria. 1.500 presos, É imagina. muito. É muito, e essa empresa dava serviço para 150, 200 presos, então 10%. você imagina, era 10%. 90% dos presos não conseguia, né? conseguia. E eu dava nessa margem dos 90%. 90%. E aí eu fiz esse propósito com Deus. Fiz o memorando, o pastor tinha mandado na televisão, mandado colocar embaixo da TV e fazer E um orar. propósito, orar com ele. E aí eu peguei aquele memorando, era por volta da meia-noite, botei o memorando no chão, me joelhei em cima e comecei a orar, né? Com fé mesmo. Com fé, assim. Eu já estava aprendendo na Bíblia que tudo é através da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não dá pra. Agradar a Deus. E aí eu comecei a orar e tal. No outro dia, peguei e entreguei o memorando, aquele memorando pro agente, que daí eles passam entregando Sim, um café ali, as claro. inscrições pela portinha que tem, né? Já vi esse filme, provavelmente. Sim, claro. Abre ali pra passar a comida Fecha e tá. deu um morando pra ele. Falou, tem como entregar lá pra mim. E aí, aproximadamente de uma semana, eu com fé, eu vou lá com os rapazes na cela, né? Que daí eles estavam vendo a minha evolução, eles viram que eu tava mudando, né? Sim, e eles viram tu orar ali dentro, tudo. Era noite, né? Quando eu fiz essa oração, sim. mas eu sempre tava buscando, lendo Bíblia. Sim, eles estavam te acompanhando ali dentro. Deixei de fumar maconha, Sim. deixei de fumar palheiro, cigarro, Sim. que tinha ali, que daí eu Naquele usava, ambiente, né? naquele ambiente. E eu comecei assim, não quero mais isso, cara. Eu vou procurar Deus, Deus é o meu caminho. E eles estavam vendo minha evolução, eu falei pra eles, cara, eu bandei memorando e eu saí daqui, cara, eu vou arrumar um emprego. E eu fiz um propósito com Deus, né? Eu falei, Sim. pô, Deus, se tu me der essa oportunidade, eu vou abraçar e não vou perder ela, né? E aí entreguei esse memorando, a gente levou, deu uma semana depois, outro agente, né? Que daí Trocam, né? né? Veio, caiu a portiola e perguntou, Jefferson, Jefferson Nascimento, quer ir trabalhar? Assim, poxa, né? Eu tava pedindo, né? Essa foi a tua primeira experiência. Essa foi a primeira experiência que eu tive assim de exercer a fé, né? Com Deus. Com Deus, lá dentro. Meu Deus, que forte, né? E é legal, pessoal, porque Deus vai dando sinais, né, Jeff, de que Ele é real, que Ele responde. E só quem vive a fé é que aprende essas coisas. E lá dentro do presídio, Jeff, lá tinha cultos, eram os presos que faziam, você falou, né? A maioria. Tinha os capelão também, que é os pastores que vão de fora. Os pastores que vão das igrejas que vão fazer culto lá. Você chegou a se batizar lá dentro das águas? Batizei, pessoal. Isso foi que ano lá? Ixi, acho que foi lá por 2015. 2015 você batizou. Olha que legal, que legal. E você ficou 11 anos preso, né? 11 anos. 11 anos preso. Você me contou, né, que você orava de uma maneira diferente, pessoal, porque a maioria das pessoas que está preso, a oração do preso é: Senhor, me tira daqui, quero ir para minha casa, eu quero voltar para minha família. E a tua oração é um pouco diferente disso, né? Como é que você orava lá? Você me contou, né? Então, a minha oração com Deus, eu pedia para ele me transformar, né?
renovar minha mente, Sim. para mim sair sendo uma pessoa de diferente, não ser mais aquela pessoa maldosa, maligna, que eu fosse uma pessoa que eu saísse transformado de lá. Sim. Eu me lembro que uma vez, Isaías, Sim. assim que eu me lembro assim Sim. forte, que eu pedi para ir embora e Deus me tirou, tá? Foi, ó. Foi. Uma vez eu pedi para ir embora, mas eu sempre pedi para durante esses, isso já estava 10 para 11 anos quando eu pedi, né? Sim. E aí eu sempre pedi a Deus, me transforma, me tira daqui, me tira daqui uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu não pedi assim, Senhor, me tira daqui que eu vou fazer tudo, eu te prometo que eu vou fazer. Eu falei, não, me transforme aqui dentro, me molda aqui dentro. E assim, Isaías, as minhas maiores experiências, às vezes a gente acha que é uma cadeia, não sei o que, mas a minha maiores experiência, que foi o que tornou a minha fé mais sólida, foi lá dentro. Foi lá dentro. E é muito Deus agir lá dentro. Bastante Deus assim me mostrou que Ele é na minha vida e na vida de todos, né? Sim, Então, mas que Ele estava contigo ali naqueles momentos difíceis, que Deus não abandona, né? Não abandona, né? Deus está sempre junto com a gente. As pessoas abandonam, mas a Bíblia diz que Deus não abandona aqueles que são deles. 11 anos ele se batizou lá dentro, e essa era a oração lá dentro para sair de lá, mas sair o homem transformado. Por que eu te perguntei isso? Porque muitas mães, às vezes, querem que os filhos saiam, né? E quer que não quer. Mas às vezes não adianta sair, porque às vezes se a pessoa sair antes do tempo, sem ter uma transformação, né? nada adianta, né? Não, é pior ainda, né? Eu acho que é pior, pelo menos lá dentro tá guardado, como diz, né? Tá lá porque é um processo, é deixar Deus trabalhar. Gente, nós vamos para o intervalo, já já nós voltamos. Testemunho forte do homem aqui, hein? Você vai ver o que Deus ainda fez na vida dele, mas então só no começo. Deixa eu... Fala pessoal, voltando aqui com o podcast Despertar da Fé, videocast. Hoje está comigo aqui o Jefferson Nascimento, é Nascimento mesmo? Nascimento, nasceu de novo. Glória a Deus, nasceu de novo esse homem de Deus, tem um testemunho lindo. Ele que passou por vários processos aí, nós estamos acompanhando. Jefferson, teve o antes, teve o processo da penitenciária, as experiências que você teve com Deus lá, reais, verdadeiras, e agora? Depois de tudo isso, 11 anos se passaram, né? Ou mais, talvez um pouco mais, né? Nesse tempo de caminhada com Deus, assim, vamos dizer, na prisão, mas, né? Tem aí os seus anos de caminhada com Deus já. Me diz uma coisa, como é que tá a vida agora? Um novo homem. Ela tá uma bênção, né? Só benção. Não é só bênção, Mas é benção. É outra mente, outra transformada, assim, mudada, né? Hoje, olhando assim, ainda que não seria o melhor caminho, né? Sim. Eu, visivelmente, Sim. humanamente falando, não é o melhor caminho a se percorrer, mas foi o melhor para mim no sentido de enquanto se tu não tivesse lá, talvez não estaria aqui, né? Contando, né? Não estaria aqui contando. Então, hoje em dia, eu vejo que foi muito importante essa passagem na minha vida lá, né? E, assim, não critico o sistema público, né? Sim. Mas, assim, o meu encontro, a minha mudança foi através de Cristo, um encontro verdadeiro. Até incentivo quem estiver numa situação dessa, ou, né, um familiar que está orando pelo seu filho, cara, o melhor caminho é Cristo, né? Porque ele transforma lá de dentro, né? É lá no fundo, né? E hoje, graças a Deus, a gente está... Tô aí, tenho meu filho. Casou. Quantos anos de casamento? Tenho 4 anos. 4 anos. E tu sonhava, outra prisão, né? Outra vez. Não, ok, mas casamento é benção, né? É benção, né? Eu tô com a minha mulher há 15 anos casada, né? Às vezes eu brinco com ela assim, eu falo, se eu tivesse pegado cadeia, tivesse pegado 10 anos de cadeia, já tava solto, né? É brincadeira. Isso aí é aquele humorista que fala isso, né? Paulinho Micharia. Aí ele fala isso. Então, assim, casado, quanto tempo de casado? 4 anos. 4 anos já. Tem o Joaquim. Tem o Joaquim. Joaquim, tudo isso foi sonhos que Deus te deu, planos, você já sonhava, né? Eu conversava com Deus, né? Às vezes eu costumo falar, ô Isaías,
que quando a gente fala em oração, parece algo obrigatório, né? Sim, Acho que sim, tem sim, que sim. orar, parece. Sim, sim, E sim. eu costumo falar assim, até incentivar as pessoas, Sim, não que a gente ore, que a gente sim. converse com É Deus, porque né? assim, a Deus se você se relaciona, né? Sim. Eu gosto muito que as pessoas gostam muito assim, fogo, poder, vento, mas Deus não é fogo, Deus não é vento, Deus não é água, Deus é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, e você não se relaciona com fogo, se relaciona com pessoas, Com né? pessoas, né? Então, se você achar que o Espírito Santo é o fogo, que Jesus é um vento, sei lá, uma pombinha branca, né? É, Aí você não vai se relacionar, porque você não se relaciona com essas coisas. Mas é o que o Jefferson falou aqui, é uma conversa, é um é relacionamento, um que nós estamos aqui, ó, conversando com Deus. entender a autoridade, né? Claro, sim, sim, o temor de Deus, né? O temor de Deus, a reverência, né, por Deus, mas você conversava com Deus, queria casar, estava lá dentro. Então, eu conversava assim como a gente Sim, conversa batendo com um papo com amigo, Deus, batendo sim. papo, né? E em relação ao Joaquim, eu conversava com Deus, eu falava assim, fazia as contas lá, né? Sim, Pô, senhor, eu entrei com 18 para 19 anos, já tava com 30, né? sim, Eu falava assim, pô, senhor, já tô com 30, né? Já tô aí na casa dos sim, 30. A hora que eu saí, pô, minha uma esposa, é uma pessoa de séria, de Deus. Deus, assim, né? É uma pessoa que tem os mesmos objetivos que o Senhor me conhece, conhece meu coração e é o que eu quero para mim. Então, que essa pessoa tem os mesmos objetivos e que me deu um filho. Só Sim. que, pô, se for possível, né? Se for É, da vontade do Senhor, me dê logo que eu sair assim que eu tiver com uns 30, 31, não queria porque. demorar muito. Não, porque a hora que eu tivesse Tinha até cabelo. na minha Tinha até cabelo. Tinha até cabelo. quando eu tivesse com 50 Ah, anos, eu pensando assim, quando eu tivesse com 50 anos, sim. ele tinha uns 20. Ah, você Então, calculava tudo já, né? que eu conseguia acompanhar, não ficava tão para trás, poderia, né, Sim. Acompanhar. acompanhar ele, Acompanhar. porque a parte mais difícil da nossa vida, né? É os 20 ali, dali para frente a Sim. gente tá meio já mais engrenado, digamos assim, já um Sim, pouco sim. mais solidificado e tal, né? Aí Deus te deu a esposa. E aí deu a esposa e deu o Joaquim. Deu o Joaquim também. Glória a Deus, que bênção, né? Feliz hoje. Feliz, imagina. Hoje você trabalha numa clínica, né, de dependência química, você, né, é um coordenador lá, como é que se chama o nome? Coordenador terapêutico. Coordenador terapêutico. Quantas pessoas tem lá hoje? 40 pessoas. 40 pessoas. Que legal, que bacana. Trabalho lindo lá, maravilhoso, né? Ô Jefinho, vale a pena servir Jesus? Vale, com certeza. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Tem pessoas agora nos acompanhando que talvez estejam na mesma situação, né? Ou com um familiar, ou com um parente, ou com, né, com alguém, ou ela mesma está enfrentando situações parecidas com você, com o que você passou. Tem muitas mães agora com filhos assim, tem muitos irmãos, né, que tem o seu próprio irmão, né? Como o Tairone ali tinha você lá, né? A Tati e tal, tinha você lá, e que está passando essa mesma situação. É, qual conselho você daria, né, para as mães, para os familiares, no caso, e para a pessoa que está nos vendo agora e talvez está nesse mundo de crime, de droga, ou querendo entrar, ou sendo tentada a entrar, ou, né, está muito próximo dela essa situação. Qual é o conselho que você daria para essas pessoas aqui? Então, para os familiares, né? Que tem alguém nessa situação, Sim, o que eu digo o conselho que eu dou, né? É que não desista, né? Persista, ainda que pareça, pô, não tem mais solução, a não sociedade quer nada com fala, não quer nada. nada com nada. Aí eu sei o quanto é difícil também, né? Passar por esse processo, mas não desiste, porque enquanto a vida é a esperança, Amém. né? É verdade. E para aqueles que estão nessa circunstância, nesse mundo, nesse caminho ilusórico, né? O que eu digo é, cara, sai dessa. Sai dessa porque isso daí só vai te trazer coisas ruins, Sofrimento, né? sofrimento para sua vida, né? Então, eu até estava conversando com meu enteado, Sim. tem 17 anos, né? É novo, E né? aí, bem longe, graças a Sim. Deus, dessa questão de criminalidade, de Sim, sim, mas traficante a e gente tal. tem que orientar, né? Só tem que Tem que orientar. orientar e E ele aconselhar. agora começou nessa fase de querer sair, 17 para 18 é isso aí mesmo. começar a ir ali na festa Sim, junina e tal, e não sei o sim, quê, no aquela lugarzinho aqui, que sim. meus amigos vão estar lá e tal. E eu conversei bastante com ele, né? Eu falei com ele, cara, assim, ó, tu tens que entender que a vida não é um mar de rosas, né?
E nem tudo que reluz é ouro. Então, o que possa parecer para ti, para aquele momento legal, bacana, bonitinho, algo que vai te envolver com o teu grupo de amigos, o que possa parecer bacana naquele momento pode ser a destruição da tua vida amanhã, cara. Então preste bastante atenção assim no que tu vai fazer quando alguém te oferecer aquele teu, entre aspas, melhor amigo que te vir te oferecer um quentãozinho. Na minha época eu comecei, que daí tava, me envolvia ali, né? Mas eu tomava aquele tal do capeta que eles Queima Jesus, lembra a barraca do capeta, que queima. Era do capeta Esse dia mesmo. minha irmã que ela se converteu, que ela dizia, eu era da barraca do capeta. Mas, ok, irmã, pastor fazia capeta na praia, dizia, ela se converteu. Sim, imagina. E aí eu falei pra ele, cara, né? É que tudo no começo, pessoal, né, o Jefinho, parece inocente. Uhum. Parece inocente, né? E tu nunca vai pensar assim, eu vou me viciar, eu vou tocar. Não, sorrateiramente, né? Sorrateiro. E até falei pra ele, cara, assim, ó, se a gente para com qualquer um morador de rua aqui agora, qualquer um, independente que tá no vício, na situação, geralmente o morador de rua tá nessa situação, né? Qualquer um que nós pararmos aqui agora e eu perguntar o início dele, ele vai falar assim, eu comecei fumando cigarro escondido, uma maconhinha escondido, uma bebidinha escondido. Então, assim, nada o cara programou, eu vou me matar, eu vou usar droga para virar um morador de rua, né? Então ela começa, como tu falou, inocentemente, né? Então, o que eu digo para a pessoa se já está numa circunstância, cara, procure sair, ver as amizades, não fica dando ouvidos para as amizades. E uma frase que eu falei para ele foi a seguinte, cara, se te custar a tua vida perder a amizade, opta pela tua vida. Entre perder a vida ou perder a amizade, melhor perder a amizade. Melhor perder a amizade, opta pela tua vida, Claro. escolhe a tua vida, né? Sim, sim. Porque senão serão dois, né? Tu e o teu amigo, se Jesus não nos levar, né? Com certeza. E eu sempre digo assim, a gente tem que lembrar que toda a ação tem uma consequência, né, gente? Não tem como não ter. Tem uma consequência. Ô Jefferson, muito legal tua vida mudada. Hoje você é um cara, né? E hoje tua família, né? Familiares, ali tem a tua irmã, os teus irmãos, né? Então, que estão aí na tua volta hoje, né? O que que eles falam para ti assim, né? Ou as pessoas falam para eles, né? Porque, né? Ó, o Jefinho, né? Meu Deus, Como o Jeff mudou, né? como o Jeff mudou, É né? outra pessoa, né? É outra pessoa. Porque assim, é até uma forma de proteção para mim, né? Sim. Não que eu não consiga, né? Mas uma Uhum. forma de proteção para mim, eu pouco me envolvo, né? Não fica essa questão de Sim. amizade que eu tinha antes, já Sim, não não tem tem. mais, é mais família, né? Mas tem que ter. É isso que é um erro, chefinho, que muitas pessoas cometem, né? Que vão para centro de recuperação, você sabe disso, e elas voltam para o mesmo ambiente, né? Para o mesmo ambiente, aí começa a amizade. Esses dias eu encontrei um cara que ele estava, né, na clínica, tempo atrás foi isso, né? Aí encontrei ele no posto tomando uma cervejinha. Uhum. Aí encostei, ele tava pra abastecer na mão, ele tava ali tomando cervejinha. E aí eu nem falei que ele tava com outras pessoas, assim, nem falei nada. Mas eu falei, cara, tava com uns amigos dele assim, não sei quem era, certo amigo, sei lá. Eu falei, cara, tá aí o caminho errado, mano. Tá aí o caminho errado. E não deu muito tempinho. Onde é que tá o cara na rua? Na loucura de volta na rua. Porque não adianta. Jesus um dia curou um cego lá em Betsaida, na aldeia de Betsaida. E ao David Betsaida, Jesus várias vezes repreendeu ela na Bíblia, dizendo, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. E quando Jesus curou aquele homem lá em Betsaida, antes dele curar, ele tirou aquele homem da aldeia. Você pode ler isso no Evangelho, acho que de Mateus. Depois eu posso, né, botar aqui nos comentários se você quiser. E aí Jesus curou ele fora da aldeia. E aí o cara ficou curado. Aí Jesus disse o quê? Não volte mais para a aldeia. Então não adianta, Jesus faz uma obra, restaura. Só que, cara, a Bíblia diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Né? A Bíblia diz resista ao diabo, fuja da aparência do mal. A Bíblia diz, então, cara, não tem como, né?
Então, isso que você faz hoje, se blindar, se proteger, é porque a gente já sabe que a gente é fraco, ser humano, não, cara, não, porque eu já vi muita gente, Jefferson, né? Não na questão da droga só, mas muita gente que até assim estava na fé, estava assim, de repente a pessoa se desviou da igreja e ela achou que nunca ia se desviar do evangelho, que ela nunca ia se, de repente a pessoa se desviou do evangelho, de repente a pessoa caiu no mundão, perdeu até a família, se casou de novo, né? Não questionando isso, mas perdeu tudo, por quê? Porque ela achou que era forte. E aí é complicado. Quando tu acha que pode, meu amigo, forte, aí tá fraco. aí acabou-se tudo. Então eu queria assim, né? Que uma das coisas que você falou aí importante é isso, é se blindar, né? É se blindar. Ô Jefferson, nós vamos fazer uma oração por essas pessoas que estão do outro lado e nós vamos abençoar a vida delas, porque tem muitas mães agora, eu acredito, chorando, derramando lágrimas pelos seus filhos, como a tua derramou um dia, né? E eu sei que Deus restaure, porque Ele restaurou a tua vida, cara. Amém. E quem eu acompanhei o tempo, né? A tua vida ali, cara, e a tua, né? No começo, bem lá no começo, assim, eu me lembro, né, da Tati, né? Um abraço pra Tatiane. Agora é Lourenço, Tatiane Lourenço. Ela sempre falava muito de ti, eles iam lá te visitar, aquele transtorno, né, de sair daqui para lá, aquelas coisas. E hoje ver você restaurado, um homem de Deus, pai de família, com um filho pequeno, um cara compromissado com o teu trabalho, sério, né? Eu fico muito feliz e quero, né, te agradecer por você ter vindo aqui. Mas antes da gente terminar, a gente vai orar por essas pessoas e abençoar. E eu profetizar como Deus mudou a vida do Jeff, você que é mãe, você que é irmão, e você que talvez está na droga, está na loucura, está no crime, ou está não sei, não importa a tua situação. Talvez a tua situação nem seja essa, mas Deus transforma. Nós começamos essa entrevista aqui hoje com o Jefferson aqui, dizendo lá em Isaías que ele faz caminho no meio do deserto. Talvez hoje você está vivendo no deserto, talvez esse vídeo chegue dentro de um presídio, no leito de hospital, dentro de uma casa, você está aí drogado, você está aí usando algo, você está todo errado na vida, mas eu quero dizer, a esperança, o Jefferson acho que falou aqui, enquanto a vida é esperança, então, quanto a vida, a esperança, e Jesus pode mudar. Então vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está do outro lado mais uma vez, pedindo que o Senhor, ó Pai, abençoe ela nesse momento. Vá de encontro, Senhor. O Senhor que é Deus de restauração. Um dia o Senhor atravessou a terra inteira, meu Pai, e foi lá no território dos Genezarenos para, meu Deus, enfrentou tempestade para resgatar aquele homem que andava, meu Deus, no meio do sepulcro, Senhor. Eu sei que o Senhor vai atrás de perdido, porque o Senhor diz: eu vim buscar e que salvar aquele que se havia perdido. Quantas pessoas perderam o caminho, perderam o rumo, como um dia o Jefinho perdeu, meu Pai. Começou bem, era um adolescente, todo o futuro pela frente, mas perdeu o caminho, perdeu a rota, Senhor. Mas graças a Ti, Senhor, ele buscou de volta essa roda, o Senhor encontrou, o Senhor resgatou, o Senhor lavou ele no teu sangue, meu Pai. O Senhor deu um novo estilo de vida para ele, transformou ele num novo homem, e está aqui diante de mim, meu Pai, um novo homem, uma nova história, meu Pai. Não uma história de tristeza, mas agora uma história de superação, uma história de milagre. Faz isso por as pessoas que estão nos assistindo agora, por essa mãe que tem orado pelo seu filho, por esse jovem, por esse homem, por essa moça que está nos acompanhando agora, Pai. Transforma a vida dela, liberta, transforma, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Nós declaramos isso em nome de Jesus. E se você crê, diga que assim seja. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu tô feliz porque você veio aqui, cara. Que bom. Que bom. Já te falei várias vezes que eu gosto de ti, né? Amém. E agora, né? Que bom que você veio contar esse testemunho para edificar. Porque a gente sempre fala aqui, eu sempre digo para as pessoas, conta o que Deus fez, porque sempre tem alguém que se identifica. Porque às vezes a gente olha para nossa vida e a gente, não tem jeito, cara, não tem o que fazer, cara. Daqui para pior. E às vezes você vê aqui diante de mim, eu trouxe o Wade aqui esses dias, né? Testemunho para quê? Para que as pessoas vejam isso aqui e vejam que Jesus tem poder para mudar toda e qualquer história. Considerações finais para encerrar agora. Fala aí, quer falar alguma coisa? Agradecer pela oportunidade, né, de vir Imagina. aqui, né, um grande amigo meu. Amém. E que essa testemunha possa edificar o nome de Glória a Jesus, Deus, alcançar seja. as pessoas, Amém. criar esperança nas Isso é pessoas, importante. né? E que as pessoas possam entender que sim, existe solução. Amém. Não foram 11 anos, né? Sim. Não foram Uma 11 caminhada. é uma caminhada. Sim. Então, se a gente parar para ver, imagine esperar 11 anos, né? Sim, muito tempo. É muito, bastante tempo. Então, mas independente do tempo, a gente, enquanto tiver vida, tem esperança.
permanece, entende que vai dar certo e principalmente não desista da fé, né? Que é a principal. É isso aí, é continuar na fé. Gente, vamos ficando por aqui. Deixa eu te fazer um pedido. Não esquece de se inscrever no meu canal se você não é inscrito por aqui ainda. E deixar o teu comentário, se isso falou contigo. Compartilha com uma, duas, 10. Manda para todo mundo essa entrevista aqui, esse testemunho, na verdade, não é entrevista, é um testemunho para a glória de Deus que toque alguém. Uma vida, irmãos, vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Uma vida que for alcançada para a gente que está gravando isso aqui. Não estamos fazendo, eu, diante de Deus, não faço isso aqui para alcançar likes, mas a gente está fazendo esse trabalho aqui, Jeff, para tocar alguém que toque em algum lugar, meu Deus, já vai alegrar muito o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, no nome de Jesus.